Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. E neste dia queremos conversar sobre algo muito importante, como estar alinhado verdadeiramente com Deus, alinhado verdadeiramente com a Palavra de Deus, para evitarmos os tropeços que o mundo tem colocado aí para nós. Então, que você possa deixar o seu coração bem aberto, porque teremos o nosso querido Carlos Júnior conversando sobre este tema tão importante, o abandono da fé. Uau! Você está firme na fé? Você está firme no Senhor? É muito importante manter-se firme na Palavra de Deus, conhecendo este Deus tão maravilhoso. O programa Alinhando os Ponteiros hoje conta com o nosso querido Carlos, trazendo esta palavra tão importante. Esteja com seu coração bem aberto. Deus vai falar com você, pois o programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, queremos ouvir um pouquinho sobre este assunto tão importante. Será possível alguém que já teve uma experiência com Cristo, alguém que já nasceu de novo, alguém que já se batizou, abandonar a fé, deixar a sua fé, abandonar Cristo? Bem, nós vemos exemplos assim nas Escrituras, na própria equipe do apóstolo Paulo, entre os 12 apóstolos do Senhor Jesus. Isto é possível, mas vamos ver com o nosso querido Carlos como isto acontece e como evitar. Então, vamos aí com o Carlos. Fale para a gente um pouco, Carlos, sobre o abandono da fé e como podemos evitar isto. É com você. Olá a todos que estão assistindo ao Alinhando aos Ponteiros, eu sou Carlos Júnior e hoje nós vamos falar sobre um tema de extrema importância, que é o problema do abandono da fé. Essa é uma questão que é muito relevante, porque por muito tempo nós observamos que muitas pessoas estão abandonando a fé. Assim como muitas estão conhecendo a Cristo e estão aceitando Ele, muitas pessoas têm parado no meio da jornada por algum motivo. E quais são esses motivos? Bom, é isso que nós vamos falar aqui no programa de hoje. Bom, então nós vamos falar sobre o problema do abandono da fé. Essa que é uma questão de extrema relevância. Um dos objetivos das nossas falas hoje é explicar, por exemplo, uma das grandes circunstâncias e teses que costumam estar atrapalhando quando a gente fala sobre o porquê continuar acreditando. Né? A teoria da evolução, por exemplo, ela tem sido um dos grandes motivos de muitos perderem a fé. Porque, para quem não conhece a teoria da evolução, ela diz que através de processos naturais e não guiados em milhões e milhões de anos, né, através também de mutações aleatórias, surgiu a vida. Né? E, dessa forma, houve um ancestral em comum com o chimpanzé, que foi evoluindo até chegar hoje no atual ser humano de hoje. Né? Essa é uma grande questão que, automaticamente, se você conhecer isso e você conhecer também o livro de Gênesis, você vai ver que as duas coisas não fecham e não fazem o menor sentido juntas. Por mais que a gente saiba que exista hoje o evolucionismo teísta, o evoteísmo, que diz que Deus teria guiado o processo evolutivo, que tenta reinterpretar a Bíblia através da teoria da evolução, mesmo assim, não é possível ser uma resposta satisfatória, porque dentro de uma perspectiva bíblica é o que nós podemos chamar de heresia. E também, dentro de uma perspectiva científica, é uma piada para qualquer cientista ateu e também que é evolucionista. Então, não agrada nem gregos e nem troianos. Aí nós temos também a teoria do design inteligente, que é o quê? Ela defende que através da biologia, da química, da física, de todos os campos científicos, que há evidência científica de que há inteligência no universo e na vida. E essa inteligência, ela remete a um ser inteligente que tenha projetado tudo isso. Então ela vai dizer o seguinte, que há sim um ser que tenha projetado todas as coisas que existem.
porque nós encontramos inteligência, complexidade irredutível, ajuste fino no universo, antevidência genial, informação genética complexa. São tantos argumentos a favor da teoria do design inteligente que demonstram que o universo não poderia ter surgido pelo acaso e muito menos a vida teria acontecido sem um projetor, sem alguém que tenha projetado ela. E quais são as implicações, né? Quem seria o designer, quem teria projetado isso? Bom, nós vamos levar aqui uma perspectiva relacionada ao cristianismo, né? Crendo que o designer seja o Deus cristão, para que a gente consiga, então, dar os desdobramentos dessa apresentação. O que leva o declínio da fé? Bom, muitas vezes, em primeiro lugar, muitas vezes costuma ser o que a gente lê, né? Então, muitos filósofos, muitos pensadores, muitos críticos costumam estar influenciando pessoas através das suas obras, dos seus livros. Um bom exemplo é A Origem das Espécies, de Charles Darwin, A Gaia Ciência, O Anticristo, de Nietzsche, entre tantos pensadores que dentro da história, em suas obras, livros, fizeram uma defesa clara do ateísmo e fazendo que as pessoas declinassem de fé, tendo cosmovisões completamente erradas do cristianismo. Uma das argumentações também que faz esse abandono da fé é o que as pessoas veem, o que elas enxergam, né? Então, muitas vezes, o que elas assistem faz que elas compreendam coisas que muitas vezes estão sendo controversas com a fé dela. Então, a televisão, filmes, através da cultura pop, entre tantas coisas, vai fazer que ela acabe se afastando, né? Ela consome muitas coisas que não vêm de encontro ao evangelho dela, mas ao contrário, que afastam ela de Cristo. E o terceiro lugar é o que escuta. Então, muitas vezes, isso através de músicas, de rádio, né? Ela vai estar escutando várias coisas que não estão de acordo com o evangelho, e isso vai fazendo ela declinar cada vez mais, porque ela consome coisas que não vêm de encontro com o que ela acredita, mas ao contrário, o que dissipam ela da fé que ela tem. Então essa é uma grande questão de extrema relevância. Do que a gente alimenta a nossa alma, né? Muitas vezes também o que a gente alimenta o nosso cérebro, que dentro de uma perspectiva científica é como se fosse o nosso hardware, né? Muita gente às vezes consome só de televisão, outros de livros, de redes sociais, rádios, e muitas poucas vezes consomem da palavra de Deus, da Bíblia, dos ensinamentos de Jesus Cristo, fazendo apenas que a sua cabeça seja uma oficina vazia. E como diz o ditado das vovós, oficina vazia, você sabe, né? Cabeça vazia quem opera, né? Então, é sempre bom estar cheio, mas estar cheio do conhecimento da palavra de Deus, né? Quais são as ideias hoje principais contrárias ao cristianismo, que penduram em séculos e séculos sendo contrárias, né? Uma das principais, se não talvez a que mais trabalha contra o cristianismo, é o darwinismo, né, através da teoria da evolução. O darwinismo tem sido a teoria de tudo e o pilar de sustentação para todas as outras teorias ateístas, né, como o pós-modernismo, com o relativismo, onde tudo é relativo, não existe mais certo e errado, não existe moralidade. Mas aonde eles vão se sujeitar a essa argumentação? Através do darwinismo, porque o darwinismo vai dizer que não há Deus. E se não há Deus, então não há moral, não há obrigação. Então o pós-modernismo, esse relativismo ganha força. E com isso, o marxismo também se torna cada vez mais forte como um sistema de governo. Então, juntando todas essas ideologias, essas ideias contrárias ao cristianismo, eles criam uma tese e uma fundamentação para cada vez mais corromper pessoas e distanciar elas de Cristo. Então, quais são as grandes questões fundamentais, né? A gente precisa saber das razões filosóficas e científicas para crer em Deus, né? Como Deus criou os seres vivos, de que forma foi. Bom, esse tipo de informação nós vamos encontrar na palavra de Deus. E isso vai nos fazer compreender e esclarecer para nós e para as pessoas que a gente acredita através da Bíblia. Não é o que vem de fora, mas o que vem de dentro da palavra. Sobre as questões das revelações,
nossas igrejas costumam, de forma correta, sempre falar sobre as revelações especial, salvação, a palavra, ensinamentos. Isso é de extrema importância, isso é o que é primoroso dentro do Evangelho de Cristo. Mas muitas vezes nós costumamos nos esquecer da revelação natural, que é o livro da natureza. E esse livro também foi escrito por Deus, através das coisas que ele criou, através das cachoeiras, da natureza, do universo, da célula, do DNA, de toda a observação que nós temos através da natureza. A palavra de Deus várias vezes nos mostra a necessidade de olharmos para fora e contemplarmos aquilo que Deus fez. Então a revelação natural também é algo que Deus nos demonstra, o que é muito importante, né? Bom, agora eu vou dar alguns dados aqui de extrema importância. Esses dados aqui vocês podem encontrar na página do Andrews in Genesis, que é um site muito conhecido, muito importante nos Estados Unidos, uma associação extremamente séria, parceira da TDI Brasil, que fazem pesquisas relacionadas à igreja e nos faz abrir os olhos a respeito de muitas questões de extrema importância. Bom, que são os dados sobre religião, né? Em específico o cristianismo. Por exemplo, o declínio do percentual de cristãos desde 1970 e o aumento dos 100 religiões. Gente, isso aqui é extremamente preocupante, porque você tem aqui um dado de 1970 até 2010. Agora você pode imaginar que isso pode ter claramente diminuído ainda mais. Você percebe que está lá, os cristãos em 89%, ele aumenta para 90%, porque tem um boom em certo momento, né? Vai aumentando o cristianismo, mais pessoas vão conhecendo, de repente o que acontece? As pessoas começam a abandonar a fé e começa a diminuir bastante. E aqui você vai conseguir ver também em relação aos protestantes, aos católicos, os cristãos ortodoxos, aqueles que não têm religião. Bem explicativo esses dados aqui, e eles são muito importantes para a gente compreender e entender um pouco melhor que está tendo sim um declínio real de pessoas que estão abandonando a fé. Isso aqui não é uma opinião pessoal, isso aqui é dado de pesquisa, tem muitas pessoas que estão realmente abandonando a sua fé. Mas vamos então ver mais uma pesquisa aqui. As lacunas de geração mais jovens e mais velhas. Você consegue observar aqui que aqui em específico vai falar sobre o cristianismo, né? Você percebe ali que em 1926 a 1945 o cristianismo ele estava numa porcentagem muito boa, de 84%, né, das pessoas mais velhas, né? E de repente isso vai diminuindo, né? Até quando você chega em dados mais recentes, você de 84% você vai para 46%. Então você vê que as pessoas mais jovens que vão nascendo, elas vão nascendo, mas sem essa mesma perspectiva de fé como era no passado. Então as gerações vão se crescendo e se criando com menos fé e não com mais fé, o que é uma questão de extrema importância e muito preocupante. Isso quer dizer que quanto mais pessoas estão nascendo, mais pessoas estão deixando de conhecer a Deus, mais pessoas estão deixando de conhecer e de ter compreendido o Evangelho de Cristo. E é um dado extremamente importante. Aqui está em inglês, mas eu estou fazendo a tradução para vocês, porque são dados que foram feitos através dessa associação nos Estados Unidos. Então aqui a gente vai ter também o tamanho e projeção de crescimento das principais religiões na América Latina, né? Por exemplo, esse dado ele faz uma estimativa de 2010 a 2050, né? Você percebe uma estimativa bacana, né? Bem grande a respeito do cristianismo, mas ao mesmo tempo você percebe que há uma diminuição no decorrer dos anos. Quer dizer que vai diminuir, o que é extremamente preocupante. Aqui, por exemplo, 5 principais motivos para deixar a igreja. Quais são os 5 principais motivos que as pessoas têm abandonado a igreja entre os 23 e 30 anos de idade, que é o período onde o pessoal ele ingressa na universidade, o pessoal está numa vida mais adulta. Mas ainda ele é jovem, né? Mas ele já está ingressando para a vida adulta dele, né?
Isso aqui foi feito com membros, né, na igreja, em escolas e universidades. E o principal motivo, com 34%, foi que entraram para escola e para universidade. Então, hoje, o principal motivo do pessoal deixar as igrejas é adentrar a universidade e a escola. O que faz isso ser, eu vou até colocar isso com mais ênfase. Gente, isso aqui é muito importante. Esse dado aqui, ele nos faz pensar e repensar muita coisa. É um dado muito sério, porque, para e pensa. Você tem aqui, em segundo lugar, a questão, digamos assim, de julgamento que podem sofrer na igreja, hipocrisias, né? Que talvez poderia ser o principal motivo, né? Onde a pessoa está tendo problemas internos, discussões, né? Mas não, o principal motivo é que as pessoas estão perdendo a fé através do estudo. É como se o que está passando aqui é como se a falta de educação dentro das igrejas está tão sério que as pessoas, quando ganham um pouquinho mais de conhecimento, elas estão largando a igreja. Isso aqui é muito sério. Aí, com 29% está falando sobre a conexão com as pessoas na igreja, então não tem mais conexões, e por não ter conexões dentro das igrejas, elas acabam procurando outro lugar, ou trocando de igreja, ou não ficando lá, porque ela não se sente parte da igreja. Com 25%, por causa de questões políticas, sociais, esse tipo de discussão acaba criando alguns problemas dentro da igreja, fazendo que, por ter tantas diferenças de ideologia e não o mesmo pensamento, acabam tendo essa divergência. Então, isso é muito sério, gente. É muito sério porque, em primeiro lugar, é a questão de adentrar escolas e universidades. E um dos dados também que eu já havia falado isso há muito tempo, tem palestra minha na internet falando, e já vi vários pastores também comentando, é que 4 de 5 jovens que entram na universidade perdem a fé. Aqui está um grande exemplo. Um grande exemplo do quê? De jovens que estão dizendo que estão abandonando a fé por causa da universidade e da escola, porque falta ensino. Bom, vamos continuar. Aqui fala sobre os americanos adultos que confiam, digamos que exista mais do que um mundo físico, né? Você percebe que em 2011, 88% acreditava, né? Você tinha ali 67% dizendo sim, 21% não. Depois, em 2020, diminuiu totalmente. As pessoas já não acreditam mais além do mundo físico. Então já não tem mais essa visão, digamos que a questão de alma, de que existe paraíso, já diminuiu bastante essa questão. Percentual de cristãos que acreditam que a ciência refuta a Bíblia. Gente, isso aqui não tem lógica nenhuma. Aqui está o site do lifewayresearch.com, que você pode acessar para ter acesso a essas análises. Gente, que não faz o menor sentido. Como um cristão acredita que a ciência refuta a Bíblia e continua sendo cristão? Não faz o menor sentido isso aqui. Isso aqui é uma coisa sem lógica. Isso é um dos motivos que fazem o abandono da fé, porque o cristão acha que a ciência é inimiga da fé. E se a ciência é tão valorizada, então ele acaba descartando qualquer possibilidade contrária a ela. Aqui, essa aqui é muito importante, tá? Sobre as pessoas que acreditam que Adão e Eva são literais, né? Por incrível que pareça, boa parte dos pastores protestantes nos Estados Unidos, isso aqui é uma pesquisa em específico com pastores nos Estados Unidos, essa que eu estou falando agora, 74% dos pastores acreditam que Adão e Eva nos Estados Unidos são literais, o que é muito importante, mas é muito preocupante saber que 11, 6 e 8% acredita que Adão e Eva são metáforas, alegorias e qualquer outro tipo de coisa, acredita em evoteísmo, confrontando a palavra de Deus de uma forma extremamente clara, né? Mas vamos lá. Essa aqui também continua com os pastores, né? E a pergunta é se os pastores acreditavam que Deus poderia ter guiado a evolução. E aqui você já tem um salto de crescimento muito sério, porque 64% dos pastores não acreditam que Deus guiou a evolução. Acreditam que a Bíblia fala de forma literal. Ok, perfeito. Só que tem uma grande questão. 8%, 12%, tem 24%. Gente,
olha quantos estão dizendo que acreditam mais ou menos, acreditam que Deus possa ter guiado a evolução. Você vê um crescimento sério de pessoas que estão acreditando que Deus guiou a evolução. E está diminuindo. O que uma vez era 100% dos pastores que acreditavam que Deus fez de forma literal o que está no Gênesis, agora tem pastores, agora é 64%. Então isso aqui é um dado muito sério. Aqui também é muito importante. Perguntaram também para os pastores se eles acreditavam que se a Terra tinha em torno de 6.000 anos, que é como a Bíblia descreve. E 34% disse que sim, mas 30% já disse que não. Então, assim, você percebe o quê? Que já não é mais uma coisa fixa esse tipo de pensamento. E isso faz que muitas pessoas abandonem a fé, porque elas já estão com cada vez mais dúvidas a respeito dela, né? Esse aqui já não é com os pastores, é a respeito dos países, percentual por país que pensa que humanos evoluíram. Gente, olha isso. É extremamente preocupante. Eu vou até deixar maior aqui a imagem para vocês. Isso aqui é preocupante, gente. É preocupante. Nós precisamos começar a se acordar. A igreja precisa prestar mais atenção nesses perigos do evoteísmo, a necessidade da defesa do criacionismo, da teoria do design inteligente. Essa defesa precisa cada vez ser mais forte, cada vez está mais perigoso essas questões e cada vez tem crescido mais. Bom, uma das grandes instituições internacionais de grande relevância é o Discovery Institute. Um dos livros que eu quero fazer uma indicação aqui é o Darwin, a ideia corrosiva de Darwin, traduzindo aqui para vocês. Um livro muito importante, né? Que você tem esse desenho que eu acho muito fantástico, que é uma igreja que ela vai digamos assim, ela está sendo destruída, né, aos poucos. E realmente é isso que o darwinismo tem feito. Ele tem sido corrosivo, uma ideia corrosiva dentro da igreja. Aqui também, esse dado é muito importante, feito pela Discovery dos Estados Unidos. É uma pesquisa feita com ateus e agnósticos, que dizem que a evolução darwinista tornou Deus menos provável. Os ateus acreditam que 65% acreditam que a evolução tornou Deus menos provável. Isso aqui é muito importante. Gente, isso aqui é muito importante. Olha isso. Literalmente os agnósticos com 43%. Então eles estão usando isso de argumentação para não acreditar em Deus. Mas ateus perderam a fé por conta da ideia de evolução, de que existe, digamos assim, tem gente que não acredita em Deus pela questão, digamos assim, porque existe morte, doença, então por que Deus permite essas coisas, né? E acabam perdendo sua fé. Mas hoje a maioria das pessoas não é por causa disso que não acreditam. Elas não acreditam por causa da evolução e da seleção natural. Então, assim, por questões científicas, as pessoas têm perdido a fé. Não é outra coisa, é por causa disso. Isso aqui está muito claro, de forma bem objetiva. O impacto da percepção do design inteligente, né, de design complexo na natureza. Você tem uma questão muito importante aqui e demonstra como a teoria do design inteligente é importante para fazer essa percepção, e sem ela é quase improvável que a gente consiga reverter esse cenário sem que a gente consiga ser, digamos, estratégico. Ideias científicas que fizeram os ateus mais convencidos da inexistência de Deus. Primeiro lugar, teoria da evolução. Segundo lugar, ciências naturais. Gente, tá aí, 66% evolução. É isso que convence ateu a não acreditar em Deus. Vamos para outra pesquisa? Ideias científicas que fizeram teístas, tá? Pessoas que acreditam em Deus, mais convencidas da existência de Deus. Design inteligente, design na natureza. Você está entendendo a importância de defender a teoria do design inteligente? Americanos que pensam que a evolução prova que seres humanos não são especiais. Aqui, que não são, né, especialmente diferentes dos animais. Os ateus, 69%, os agnósticos, 60%. Gente, cada vez mais preocupante. Os americanos que pensam que a evolução mostra que todos os seres vivos são igualmente importantes. 55% dos ateus, 51% dos agnósticos e 43% do povo no total americano.
Isso é muito perigoso, muito perigoso. Se você gostou dessa pesquisa, se você gostou e quer aprender mais sobre a importância de defender e ajudar a igreja, ajudar o seu templo, também está ajudando dentro das questões teológicas, fortalecendo a fé, se inscreve no nosso canal no YouTube, né, que se chama Design Inteligente Brasil Oficial, canal muito importante que você pode conhecer, o nosso site também, www.tdibrasil.com.br. Se inscreva no nosso 4º congresso, que vai acontecer em São Paulo, esse ano, entre o dia 7 e o dia 9 de julho, na Universidade Mackenzie. Gente, muito obrigado. Agradeço a todos vocês que assistiram até agora. E é com você, Ângela. Bem, você viu um pouquinho aí como é tão importante cuidar daquilo que a gente ouve, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente processa dentro de nós, pois vai alimentar a nossa fé ou vai destruir a nossa convicção, ou vai minar os nossos alicerces. Como é importante que o jovem crente, como é importante que a família crente, a família cristã, e mesmo as nossas crianças estejam alicerçadas com uma boa leitura, com aquilo que é bom que possa ocupar a nossa mente. E aquilo que não é bom, devemos tirar completamente do nosso coração. Bem, aprendemos aí um pouco sobre isto e vamos colocar em prática. Vamos colocar diante de Deus a nossa vida, o nosso coração. Vamos ter todo cuidado com aquilo que entra através dos nossos olhos, através dos nossos ouvidos, aquilo que nós abrigamos em nosso coração. Que você permaneça firme no Senhor, lendo a sua palavra, amando ao Senhor acima de todas as coisas, adorando sempre e vivendo alinhado com a palavra de Deus e com o nosso Pai Celestial. Que Deus te abençoe ricamente. E até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Deus te abençoe.